E a gente começa dando um giro pela educação. Bora ver o que anda acontecendo nesse universo? Governo federal oferece cursos de educação midiática e direitos humanos a professores. As inscrições acontecem até 12 de maio. 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, aponta estudo. 63% da população preta e parda entre 15 e 64 anos é analfabeta no Brasil. Seduc aplica simulado Enem+, para 30 mil estudantes da rede estadual. É isso aí. E no próximo dia 13 de maio, o Brasil comemora a abolição da escravatura, que aconteceu quando a princesa Isabel, com muita bondade no coração, libertou os negros da escravidão. Não foi assim? Foi não, minha gente. Quem vai explicar isso direitinho é o professor Marcos Vilhena. Professor Marcos, teve amor no coração da princesa Isabel, professor? Algum. Sente aí, fique à vontade, é sempre um prazer lhe receber aqui. Vamos falar sobre a abolição da escravatura, né? Este ano são 137 anos de abolição. Qual é o contexto histórico, qual era o contexto que o Brasil estava inserido lá naquela época e que terminou por fazer com que fosse possível a abolição da escravatura? A assinatura da Lei Áurea em si, ela se dá num contexto já de crise do Império, né? Sim. De crise política. Tanto é que a proclamação da República, né, o golpe da República, é no ano seguinte. Muita gente até associa a assinatura da Lei Áurea como o golpe de morte, né, da monarquia, porque os escravistas, né, como vingança à princesa Isabel, teriam fundado o Clube 14 de Maio, né, que é o clube seguinte que virou o Republicano do 14 de Maio, porque existia a expectativa de que, caso o escravismo acabasse, né, que eles fossem indenizados, né, e não foram. Então, quando ela assina essa lei, ela, na verdade, acelera a queda do Império, né? Porque muitos historiadores afirmam que ela teria assinado a Lei Áurea já nessa crise, tentando buscar mais apoio, né? Mas se foi isso, enfim, não deu muito certo. Se foi isso, foi um tiro no pé. Pois é, mas por que no final das contas, a abolição da escravatura, ela começou a ser reivindicada, né? Em vários segmentos, tanto nacionais como internacionais. O que levou a isso, professor? A luta contra o escravismo, na verdade, ninguém quer ser escravo em lugar nenhum, né? Grécia, Roma, em qualquer coisa. Então a luta, ela começa entre os próprios escravos e muitas vezes até de forma involuntária. A gente tem um tipo de resistência que chamava na época banzo, né? Ninguém conhecia psicologia, psiquiatria, que é um estado de depressão profunda, que é considerado uma forma de resistência, né? Fugas, a organização de quilombos, a resistência cultural, né? A própria resistência religiosa, quando tentam impor o catolicismo, né? Eles pegam as tradições africanas e escondem ali dentro do catolicismo, e a gente tem o sincretismo religioso da origem ao candomblé, a umbanda. Agora, especificamente em relação ao fim do escravismo, ele tem uma pressão externa muito grande da Inglaterra, pelo fim do tráfico de escravos, desde a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Porque a Inglaterra pretendia vender produtos manufaturados para o Brasil e o tráfico de escravos tirava uma fortuna incalculável do Brasil. Então esse dinheiro precisava ficar retido no Brasil. Não tem nada a ver com o humanismo, o humanismo deles é dinheiro. E a família Bragança veio resistindo à extinção desse tráfico para evitar conflitos com os proprietários de terras aqui que dependiam dessa mão de obra escrava, né? E, diante dessa resistência, em 1845, a Inglaterra cria uma lei chamada Lei Aberdeen, ou Bill Aberdeen, em que a Marinha Britânica passa a fiscalizar o Atlântico, entre a África e o Brasil. Somente a partir daí é que o Brasil começa a pensar efetivamente na extinção do escravismo. Mas essa extinção foi feita dentro de duas perspectivas. A primeira, a do Império, da família Bragança, que queria evitar qualquer tipo de confronto, de fragmentação. Você vê, nos Estados Unidos acabaram com a escravidão, né? Assinando uma lei no norte, né?
e o Sul resistiu e aquilo gerou uma guerra civil. Então, acredita-se que o imperador Dom Pedro II, junto com alguns intelectuais da época, chegaram à conclusão de que seria mais prático ir extinguindo o escravismo aos poucos. Tanto é que a gente tem aquela coisa a conta-gotas, né? Sim. A Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, proíbe o tráfico de escravos, mas ela ainda deixa uma brecha jurídica, porque ela tipifica o crime, mas não diz qual é a pena. Em 54, 4 anos depois, é que a gente tem a pena, né, definida na Lei Nabuco de Araújo. Aí, por um tempão, aí, só em 1871 é que a gente tem a Lei do Ventre Livre. Em 85, a dos sexagenários, que curiosamente foi elaborada pelo Saraiva, que fundou Teresina aqui. Sim. Ela chama Lei Saraiva Cotegipe. E 3 anos depois, a Lei Áurea. Então, tudo foi feito paulatinamente, né? Muito provavelmente pensando em evitar aquele conflito, aquela fragmentação. Mesmo assim, não se conseguiu, porque a gente tem um golpe da República, né, que derruba a monarquia no ano seguinte. A gente percebe que essas leis que foram criadas como paliativo para o problema maior, que era a escravidão, né? Eram leis que, na verdade, não beneficiavam muito os negros, né? Ela era, digamos assim, colocar os panos quentes, né? A lei do ventre livre, na verdade, ela até que ela tem um certo impacto num absurdo que surgiu dentro do Brasil, que foi, a partir do momento em que se proíbe o tráfico da África para cá, o Brasil intensifica um tráfico que era chamado de interprovincial. O que a gente conhece hoje como os estados, na época chamava províncias. E aí as províncias do Nordeste, com açúcar em decadência, com muitos escravos aqui na pecuária, sem muita necessidade daquela mão de obra na pecuária, eles começam a ser vendidos para São Paulo, onde o café estava explodindo, era uma fazenda atrás da outra de café, o café vai caminhando ali para o oeste paulista, e começaram literalmente a cultivar pessoas nas fazendas para vender. Os meninos ainda mal aprendiam a andar, eram vendidos para lá. Mas mesmo assim foi muito mais tarde, só em 1871 é que a gente vem com essa lei para tentar impedir essa desgraça que aconteceu aqui, né? Com essa lei do ventre livre. Então, ela tem esse certo impacto na medida em que evita esse tipo de coisa, né? Agora, em relação àquela população que vai sendo liberta na sociedade, você pega a lei do sexagenário, liberta-se um escravo de 65 anos. Coitado. O fazendeiro está se livrando de uma despesa, né? Daqueles um peso morto, né? Porque já não trabalhava, já não fazia nada, né? Com a vida que eles tinham, com todas as maldades que eram feitas e a exploração que era feita, um escravo de 60 anos... A aposentadoria que ele ganhava ia ser jogado na rua, né? Sem ter emprego para ele, sem ter, de fato, uma aposentadoria, né? Sem saber ler, sem saber escrever e tal, não sei o que era. Sem casa, não tem muita utilidade esta lei, não é mais publicidade, né? Então, quando a Lei Áurea foi assinada, a realidade dos escravos libertos foi mais ou menos essa, né? Parecido com a lei dos sexagenários, porque não foi criada uma estrutura para absorver essa população que agora estava ali. Na verdade, porque a gente tem também um discurso histórico muito associado à República, né? Sim. A República. E quando o regime republicano ele foi implantado no Brasil, houve todo um trabalho de praticamente destruição da reputação da família Bragança. Então, o Dom Pedro virou um cachaceiro, mulherengo, o Dom João VI, um senhor gordão que andava com os frangos no bolso. A princesa Isabel só assinou a Lei Áurea. Então, existiu toda essa publicidade, né? E que jogou meio para um escanteio, assim, para debaixo do tapete, um papel importante desse pessoal na preservação da unidade do Império e tudo. E a princesa Isabel, ela fazia parte de um abolicionismo chamado abolicionismo cristão, que pensava justamente nisso que você acabou de falar, de que adianta libertar uns escravos e jogar este povo, né, ao relento do nada. Então existia ela, o José do Patrocínio, eles estavam associados a esse abolicionismo cristão, à abolição acompanhada de educação.
Então seriam escolas e tal, que o próprio Dom Pedro II já havia pensado com as escolas agrícolas que são feitas à época da lei do ventre livre. Floriano, por exemplo, né, a colônia agrícola e tal, que era para absorver, esses meninos que estavam sendo libertos, né, e pensar na educação. Mas aí essa ideia desse abolicionismo cristão, ela é interrompida pela coisa política, né, de a família Bragança não serve mais e tal, e tem aquele impacto, e a coisa radicalizou, e se preocuparam muito em assinar logo a lei, e não se preocuparam o que ia acontecer depois com os próprios escravos, né? Que ficaram, ainda hoje se luta, né, por espaço e tudo, por uma reparação desse povo que foi jogado, né? E aí nasceram as favelas, os guetos, né? Elas começam a surgir na Guerra do Paraguai. Que a Guerra do Paraguai também tem um papel importante nisso, porque é outra vergonha da história do Brasil. Não sei se vai dar tempo da gente conversar sobre isso, porque é um pouco complicado. Mas assim, quando se teve a convicção de que o escravismo não ia mais resistir muito tempo, resolveram primeiro acabar aos poucos. Sim. Uma lei, depois outra e tal. E a segunda é que os intelectuais da época imaginaram de fazer, né, uma loucura chamada miscigenação reversa. As teorias raciais, um filósofo inglês chamado Herbert Spencer, né, com as ideias dele de um darwinismo social, de um evolucionismo, afirmava que as sociedades evoluíam, né, como o Darwin tinha afirmado que as formas de vida evoluíam. Sem o Darwin nunca ter falado isso, diga-se de passagem. As sociedades evoluem. E o que seria a sociedade mais evoluída da época? Aquela sociedade urbana, industrial, científica, tecnológica, ou seja, a Europa. Aí eles juntam a isso a biologia, diz qual é a cor da pele do cara que vive na Europa, é branca, com a geografia, em qual hemisfério vive esse cara, no hemisfério norte. Aí surgem aquelas teses raciais de determinismo geográfico, que só o sujeito branco do hemisfério norte tinha condições de evoluir a um estágio avançado de ciência e tudo. E aí surge no Brasil uma ideia de branqueamento da sociedade brasileira. Nossa. Tem até um quadro famoso chamado A Redenção de Cã, né, que trata desse branqueamento. Então, o que é que o Brasil está fazendo nesse momento? Ele tem aqui a sociedade brasileira, ele está idealizando libertar os escravos, mas, ao mesmo tempo, praticamente abortar esses escravos, porque não vai ter trabalho para eles. Vão inserir trabalhadores europeus para fazer essa miscigenação reversa. E aí acontece uma coisa curiosa. Quando o Brasil está fazendo isso, tirando esses africanos e descendentes de africanos, né, empurrando para uma margem, né, o Paraguai invade o Brasil. E aí aquela ideia de uma pátria-mãe que foi invadida, vilipendiada, vai precisar de quê? Dos seus filhos para protegê-la em suas fronteiras. Quem são os filhos que vão proteger essa pátria-mãe? O que ela está abortando ali naquele momento. Então, quando quem ganhou a Guerra do Paraguai foram os negros e mulatos e tal, que foram para lá, né? E se destacaram muito, inclusive, no exército. Alguns entraram como voluntários da pátria, como soldados rasos, voltaram como sargentos, como tenentes, por méritos na própria guerra. E, de repente, é outra charge que tem no cara chamado jornalista, colega teu, chamado Ângelo Agostini, né? Que é uma charge que ele tem de um escravo voltando da Guerra do Paraguai, ou seja, estava defendendo o Brasil como um voluntário da pátria, com arma na mão, e chega na fazenda onde vive e a mãe dele está amarrada no tronco, sendo chicoteada. Aí começa a se questionar, que país é esse, né, que é defendido por este povo e, ao mesmo tempo, escraviza essa população aqui. Então, depois de 1870, quando termina a Guerra do Paraguai, o abolicionismo explode, justamente por causa dessa imensa contradição, né? E aí a pressão se acelera. Mas mesmo assim, uma força tão grande que de 70 para 89, né, ainda tem. Muita tem coisa. muito tempo, né? E de lá para cá, né, ainda existe muita luta, né, em relação à ocupação dos espaços pela população negra, nas universidades, nas salas de aula. É muito comum a gente ver nas escolas particulares, você é professor de escola particular, uma predominância muito grande, né, de alunos de cor clara na sala, mesmo com toda a miscigenação que existe no Brasil. Pois o Brasil até hoje ele ainda reluta muito, né, nessa coisa de negar a sua miscigenação, né? E ficar nessa divisão de negros e brancos e tal. Eu acho que
aos poucos vai se conseguindo, por exemplo, essa luta, né, da população negra e tal, ela ganhou muito com a participação dos próprios negros que passaram, que deixaram de se vitimizar e disseram, olha, eu vou sofrer preconceito nessa sala, vou, mas eu vou ser o melhor advogado dessa sala. Eu vou sofrer preconceito aqui, vou, mas eu vou ser o melhor escritor do Brasil. Isso surge um Machado de Assis, né? No século XIX ainda, nós tínhamos o André Rebouças, que era um homem milionário, sócio do Barão de Mauá, um dos maiores engenheiros do mundo, né? Então esses caras foram com a própria vivência deles e a prática deles demonstrando, né, que tinha que se vencer aquele preconceito de alguma forma e se mostrar que tem espaço para todo mundo, né? É isso, professor. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe e eu falando para ela, mãe, lembra quando eu era criança, o que a senhora fazia com o meu cabelo? Meu cabelo era enroladinho, ela puxava meu cabelo, porque o cabelo crespo, ele tinha que estar preso, né? O cabelo puxado para trás, né? Puxado para trás, porque era feio um cabelo. E hoje eu acho o máximo ver a galera com os seus cabelos volumosos, aceitando a sua negritude, a sua raça. E quem quiser achar ruim, que ache problema. Eles têm um espaço, merecem ser respeitados, como todo mundo, né? Como sociedade, de uma maneira geral. Professor, é muito bom a gente conhecer um pouco melhor a nossa história. E aí eu vou aproveitar a sua presença aqui para mandar um abraço para a família do professor Valdir. O professor Valdir foi meu professor, um grande professor de história que faleceu nesta última semana. Tá? Professor Valdir, que aí de cima o senhor saiba que foi uma honra ter sido sua aluna e que Deus o acolha no seu reino. Pois é, agora eu não vou deixar você ir embora. Eu sei que você está apressado, mas eu vou lhe segurar um pouquinho. Sabe por quê? Porque chegou a hora do nosso quiz. Qual será a pergunta de hoje, hein? Vamos ver, pessoal. Qual dessas figuras piauienses se destacou na luta pela abolição no Estado? Simplício Dias, Domingos Jorge Velho, Saraiva Martins ou Francisco de Assis Brasil? Domingos Jorge Velho matou. Não responda! Vem cá, vocês acham que eu ia deixar o professor Marcos sair daqui antes de explicar pra gente melhor essa questão? De jeito nenhum. Solta o quiz aí, galera. Vamos aqui. E professor? Simplício Dias foi um piauiense que se destacou na luta pela abolição do Estado. O parnaibano Simplício Dias. Faz sentido, professor? É o que eu tinha comentado. O que não faz sentido é o Domingos Jorge Velho. Né? O Domingos Jorge Velho chega aqui combatendo a Guerra dos Bárbaros e tal. Agora, de acordo com a biografia do Simplício, né, ele era, apesar de ser praticamente o dono ali de Parnaíba, né, daquela região norte toda, ele era vinculado à maçonaria, né? Sim. Assim como Luiz Gama, por exemplo, né, que era outro abolicionista famoso, então muito provavelmente por causa desse vínculo com a maçonaria, né, e com alguma causa republicana, porque em algum momento o republicanismo e o abolicionismo se casaram, né? Sim. Em alguns casos pela própria ideologia da maçonaria, em outros casos, como eu te falei, pela vingança, né, pelo 13 de maio, aí fizeram o republicano do 14 de maio, que era o cara, olha o lema dos caras, república com indenização. Nossa! Ainda queriam a indenização pelos escravos. E eu, só por curiosidade, você falou que até hoje se luta muita coisa, eu recordo ainda, eu era bem novo, mas recordo que na Constituição de 1988, ainda apareceu um deputado maluco, se não me engano, lá do Rio de Janeiro, querendo incluir na Constituição a indenização. Meu Deus! Aos donos disso, que é o pior que você elege, deputado, uma desgraça dessa, né? Professor, e a gente falando aqui do Simplício Dias, né? O Simplício foi uma figura muito importante em Parnaíba, né? Foi. Você estava falando, inclusive, da Igreja da Graça. Fala aí para o nosso público. A Igreja da Graça tem, dizem, né? Eu não sei, porque tem dois altares, né? Tem um altar à esquerda, assim, aí tem uma plaquinha, propriedade da família Dias da Silva, e dizem que ali daquele altar tem uma passagem para a casa do Simplício, né? Então é uma passagem para dentro da casa. E a família, que era uma tradição antiga, né, de enterrar
nas paredes e tudo da igreja. Tem muitos parentes também enterrados dentro das próprias paredes da igreja. Ah, meu Deus. Agora, Era um dos homens mais ricos do Brasil. Sim, eu fiquei muito surpresa, me chamou muita atenção quando eu fui na Igreja da Graça, eu fui acompanhada de um guia e ele mostrou o lado de fora da igreja, que tem aqueles buracos que os negros subiam para poder assistir a missa pelas janelinhas de cima, porque não era permitido o negro assistir com o branco. E aí, posteriormente, eles criaram uma capelinha lá perto para que eles pudessem ficar lá. Sempre tem aquela capelinha pequenininha, né, que era tinha a missa dos negros e a missa da família e tal, que era feita geralmente dentro da casa grande também, às vezes, no próprio altarzinho dentro da casa grande. Sempre houve essa separação durante muito tempo, mas ao mesmo tempo ao longo foi uma coisa que contribuiu para a abolição também, porque ela foi... Quando vieram muitas etnias africanas para cá, né? Quando a gente fala assim, o africano, é muito difícil a gente saber o que é o africano, porque quando a gente fala no europeu, a gente fala o português, o inglês, o espanhol. O africano, independente de onde ele veio, é africano. E a diversidade étnica da África é infinitamente maior do que a da Europa. A história, a diversidade étnica. E muitas dessas etnias eram rivais, eram inimigas, né, quando vieram para cá. A igreja foi criando um novo tipo de sociabilidade que foi unindo essas pessoas e, ao longo dos séculos, apagando essas diferenças e criando essa nova referência, até amaldiçoada, né, porque a referência na desgraça, né, a semelhança pela desgraça do próprio escravismo, né? Professor, agora, para a gente encerrar, eu queria lhe fazer uma pergunta. Há mais de 20 anos, se eu não estou enganada, há 23 anos, no Brasil existe uma lei, né, que determina a obrigatoriedade das escolas ensinarem, melhor dizendo, a cultura afro-brasileira no currículo, de ter a cultura afro-brasileira no currículo. E a gente sabe que existe uma dificuldade para que esse ensino seja feito de verdade. Você percebe isso? Vivi, vou te falar aqui de uma experiência própria, né? Porque eu trabalho para a editora Vortex, né? Produzindo material didático que vai do sexto ano até o 9º ano, né? Certo. Quando eu terminar é que eu vou para o ensino médio e tal. Aí cada ano são 4 livros e tal. Eu cheguei agora, o meu prazo era cada 3 meses escrever um livro e tal, né? E quando eu cheguei no livro 2 do 7º ano, tinha um capítulo, História da África. Eu levei 1 ano e meio estudando. E tendo dificuldade do coisa, porque, como eu estou te falando, tem uma riqueza étnica muito grande. Aí tu lê um nome, aí lá embaixo é outro nome, e depois outro nome, mas não era aquele, até tu descobrir que é tudo a mesma coisa, que são nomes diferentes dependendo da região. Aí eu tive que ir para o material da Unesco. São não sei quantos livros, o menorzinho tem 623 páginas. Então você está dizendo que existe uma dificuldade de fontes, né? Olha, o maior especialista em história africana do Brasil é piauiense. Quem é? É filho do Da Costa e Silva, é o Alberto da Costa e Silva. O Da Costa e Silva é o autor do hino do Piauí. O Alberto da Costa e Silva faleceu recentemente. Ele tem, sei lá, dezenas de livros sobre a história da África, porque ele era embaixador e ele viveu muito tempo lá na África, né? Vários países da África. O sonho dele era conhecer aquilo ali. E eu vi uma entrevista dele, uma vez muito curiosa, que ele disse assim, olha, eu acho assim uma temeridade me chamar de maior especialista em história da África, porque eu lhe confesso que de tudo que eu estudei, do pouco que eu estudei da história da África e do que eu conheço do continente, eu precisaria morrer e nascer de novo umas 6 vezes para eu ter alguma noção do que é aquilo ali. Não é porque a gente esquece que os seres humanos nasceram dentro daquele continente, né? Então a história da humanidade nasce a partir dali, né? E aí eles vão se espalhando o que é a pele branca, né? Que no século XIX se dizia superior. É uma alteração genética, né? Para que, como tem pouco sol na Europa, né? Para que diminuísse a melanina da pele, para que o sol pudesse auxiliar na produção de vitaminas, de vitamina D. Então eles vão perdendo a melanina, que é uma proteção
natural que tem nos trópicos, né? Onde tem um calor muito grande, então tem muito sol incidente, a pele se protege. Então, a pele branca foi uma alteração por causa da ausência de sol e o organismo, entendeu? Precisa de um solzinho, não é, para poder produzir coisa. Aí foi perdendo essa melanina. Então, a gente nasceu ali, a humanidade nasceu ali na África. Tu imagina uma história que vem, né? Até hoje ninguém sabe direito. O mais antigo é a Lúcia. Isso é o mais antigo que se encontrou, né? Lá. Pois ótimo, professor. Foi muito bom estar com você mais uma prazer estar aqui vez. contigo. Obrigada.